Mais uma vez, o canal Linha de Divisas chega na cidade de Pelotas, no interior do estado do Rio Grande do Sul, para bater um papo com alguns dos palestrantes que vão fazer palestras no mês de novembro, ao longo do mês de novembro, para o evento da Universidade Federal do Cariri. Hoje a gente vai conversar com o Sérgio Ricardo, é isso? Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, por gentileza, se apresenta para a gente, fala quais foram as graduações que você fez, o teu mestrado e o teu doutorado, por gentileza. Sim, olá, é um prazer poder estar com vocês, mas é o seguinte, a minha graduação é a licenciatura em Filosofia e o bacharelado em Teologia. Depois fiz uma especialização em Comunicação Social, sempre me interessei aí por essa parte, né? E o meu mestrado em Filosofia, foi na área de Antropologia Humana, Antropologia Filosófica. Mas o tema foi um tema da Teodiceia, chamada Teologia Natural, foi o argumento ontológico de Santo Anselmo. Na verdade, isso é um apelido de Kant, que Kant deu ao argumento de Anselmo, né? Os medievais chamavam de ratio Anselmo, razão de Anselmo. E o doutorado foi na área de filosofia política, de certa forma, filosofia do direito. O título de minha tese de doutorado foi Plenitude do Poder e Soberania Popular em Marcílio de Pádua, que foi um médico e filósofo e também professor da Universidade de Paris no século XIV. Essa é a minha formação. Ok, muito bom. E no evento sobre a filosofia na Idade Média, você vai falar especificamente sobre o quê? O que você vai falar sobre o quê? Bem, o tema é sobre a natureza humana, propriamente um aspecto da natureza humana, que é o intelecto do ser humano. Então, o título da palestra é este: O intelecto humano em Santo Tomás de Aquino. Claro que, de certa forma, essa compreensão de como funciona a inteligência, como nós conhecemos, na verdade, a palestra é sobre como se processa o conhecimento do homem, que é um conhecimento por abstração. Isso, de fato, Santo Tomás retoma Aristóteles, em grande parte. Não diz muita coisa de novo, né? Mas retoma isso entre Aristóteles e Santo Tomás, há uma série de autores que tratam do tema, e ele retoma o pensamento clássico, né? E diz algumas coisas que, de certa forma, vão repercutir na modernidade. Que interessante, rapaz. Muito interessante. Enquanto você estava falando aí, sem sair aqui da espinha dorsal do nosso bate-papo, eu comecei a pensar na neurociência, mas deixa quieto. Deixa quieto, vamos voltar lá na escolástica, né? O canal Linha de Divisa, ele tem como propósito o diálogo entre academia e academia, entre acadêmicos, e entre a academia e o grande público. É uma proposta trazer, bater nas portas entre aspas, Torre de Marfim, eu não gosto desse termo, mas entre aspas, e conversar com o grande público. Para quem nunca ouviu falar em Tomás de Aquino, em que época que ele viveu? Tomás de Aquino nasceu em 1225. Há uma dúvida se nasceu no final de 1224, mas com certeza nasceu até início de março de 1225. E faleceu em 7 de março de 1274. Portanto, é um autor do século XIII, viveu 49 anos e tem uma vida diversa, assim, uma vida também bastante polêmica. Já na infância, encontra a resistência da família para que ele pudesse realizar aqueles objetivos que ele queria, então encontra uma resistência da família. Ele pertencia à família dos Condes de Aquino, então o nome dele ficou assim para a tradição, Tomás de Aquino. E é interessante a vida dele, conflito, só para ver, num levante contra o rei, ele perde o irmão Reinaldo. Ele tinha um amigo de nome Reginaldo, mas também um irmão de nome Reginaldo. E esse irmão vem a falecer, assassinado no levante contra o rei. Claro que isso afetou a vida de Santo Tomás, não há dúvida, né? Então mas é interessante que ele escreveu não mais do que 20 anos. Começou a escrever durante os 28, 29 anos e vem a falecer com 49 anos, sendo que no último ano ele não se dedica à escrita. E, puxa vida, 20 anos e a sua obra é imensa. Escreveu muito. Nós temos mais de 140 títulos
atribuídos a Santo Tomás de Aquino? Em 20 anos? Em 20 anos. Evidentemente que ele praticamente ditava, ele tinha ali alguns secretários, né? Mas mesmo assim a genialidade, a memória de elaborar, de reunir os clássicos, né? A maneira como citava, tinha tudo presente na matéria, na memória, como desenvolve isto, realmente é alguma coisa genial. Ele se destaca aí entre os clássicos, né? Com Platão, Aristóteles, depois vamos ter tantos outros. E também em volta de Tomás nós temos São Boaventura e outros, né? Mas... Eu gosto muito de bater papo sobre essas questões, sobre a história, filosofia, teologia, porque eu gosto de bater papo. Isso tudo que você está me falando aí está sendo, para mim, extremamente interessante. Por que ele teve resistência da família quando ele era mais jovem? Bem, antes que eu esqueça, eu queria lembrar, quando tu falaste sobre a neurociência, este tema, o intelecto humano, é um tema por excelência da psicologia, né? E podemos dizer que Aristóteles foi o fundador da psicologia. Evidentemente que Platão e outros já trataram disso, os próprios pitagóricos já se preocupavam com a questão da alma, porque a psicologia é o estudo da alma, quer dizer, o estudo da nossa vida comportamental, né? Daquilo que é mesmo o nosso pensar, o nosso agir, o nosso viver, o nosso sentir. Mas o Aristóteles escreve, entre outras obras, né? É importante que em Aristóteles nós temos a metafísica como a obra mais citada na história da filosofia, onde ali ele inicia dizendo: todos os homens desejam saber. Todos os homens desejam saber, né? Uns querem saber o que é isso e outros perguntam por que é isto, né? Mas, entre tantas obras, política, ética, que o Aristóteles nos deixou, uma sobre lógica também, chamada Organum, uma obra importante é essa chamada De Anima, sobre a alma. E é aí que nós encontramos uma primeira análise sobre o organismo humano, a vida humana, e aí ele chega da física, ele chega à questão da alma, né? Entendida a alma aqui como vida vegetativa, vida sensitiva e vida intelectiva. Portanto, nós temos uma alma comum aos vegetais, aos animais, mas, ao mesmo tempo, uma alma intelectiva, né? Tanto nós como os animais brutos, de uma maneira diferente. Olha, o Tomás de Aquino, ele, quando criança, os pais queriam que ele estudasse para ser um abade do mosteiro beneditino, vamos dizer, um mosteiro de classe alta, né? Ou um homem bem-sucedido nos negócios, com muitos filhos, enfim, para honrar, vamos dizer, a família dos condes de Aquino, né? A família de Aquino. E, claro, já naquela época não se perdia tempo. Com 5, 6 anos, uma criança já pode saber e muito, né? Tanto é que a gente vê ensinar línguas para uma criança, não tem que se esperar. Não, uma criança com 4, 5, 6 anos, tudo que oferecermos, ela absorve. Enfim, e ele é encaminhado aos 5, 6 anos para o Colégio dos Beneditinos, mas quando jovem, ele quer dedicar-se a uma ordem mendicante. Na época tinha acabado de surgir 2 ordens famosas, que de certa forma vão causar também vamos dizer, uma revolução, uma novidade na igreja. São as ordens, os franciscanos e os dominicanos. E ele conhece os dominicanos e quer entrar na ordem dos dominicanos, a ordem fundada por São Domingos de Gusmão. Ora, é uma ordem mendicante, uma ordem pobre, que vive os conselhos evangélicos: pobreza, castidade e obediência. E um frade dominicano, como também um frade franciscano, ele vai ter realmente uma vida muito simples, né? Significa ter 2 hábitos, né? 2 vestidos, 2 panos para botar em cima do lombo, né? 2 sandálias, talvez até uma, fazer 3 refeições muito simples no dia, ter um quarto muito simples e nada mais, nada no seu nome, nada mais. Ora, a família não queria que ele se tornasse um frade mendicante, queria algo mais nobre para ele. Mas ele escolhe a Ordem de São Domingos porque naquele momento era uma ordem que se dedicava muito à pregação, ao ensino. Então, os franciscanos também, mas os franciscanos mais a vida de pobreza, a vida... enfim, são 2 carismas que têm semelhança, mas têm diferença. E São Francisco e São Domingos eram amigos. Até às vezes se fazem justiça de se opor dominicanos a franciscanos. Cuidado que eles eram amigos e até pensaram em juntar as famílias. Então, eles têm diferenças, mas têm semelhanças. Pois bem, o Tomás conhece os dominicanos, resolve entrar nos dominicanos, tendo em vista, assim, ser um estudante, um pesquisador e um professor. Além, claro, de ser um pregador, um frade, com aqueles compromissos das orações da manhã, da tarde, da noite,
aqueles compromissos da comunidade religiosa, né? É isso aí, tua família se opôs achando que era uma vida muito paupérrima para ele, né? E prenderam ele num castelo, etc. Tem histórias até engraçadas, e ele mesmo assim resistiu e conseguiu fugir, se libertar, entrou nos dominicanos, se tornou frade, depois padre também, se ordenou como sacerdote, assim foi, né? Rapaz, eu conversei com outros colegas seus aí de Pelotas, da universidade, e teve um lá que falou assim, vocês são todos muito simpáticos aí, trazem assuntos muito interessantes. Eu não vou perder nenhuma dessas palestras. Não vou. Só do que você falou até agora, eu já estou extremamente interessado. Mas sabe o que o seu colega falou? Eu vou falar em 40 minutos, eu tenho que falar tudo isso aqui que eu tenho. Eu estou perdido, não sei como é que eu vou fazer. Mas, olha, eu suponho que vai ser só uma pitadinha, assim, né, do assunto, né? Eu uso essa expressão, colocando um pouco de sal, para despertar o interesse. E você se lembra qual vai ser o dia da sua palestra, Sérgio? É 18 de novembro. 18 de novembro. Ó, vou anotar aqui embaixo, 18 de novembro, às 18h30. Não às perca. 18, às 18, ó, já tinha esquecido, às 18h30. O dia eu lembrava, a hora já... É que o palestrante tem que entrar um pouquinho mais cedo, né? Quando tem um evento assim, para conversar com o pessoal do suporte, né? Okay. Agora, o Tomás de Aquino teve um apelido, Boi Mudo. Apelidaram ele de Boi Mudo da Sicília. E isso acontece o seguinte, ele era um aluno muito quieto, pouco perguntava, né? E meio gordinho, etc. Então, chamavam ele de Boi Mudo. Mas o professor dele... Peraí, que maldade, isso é bullying. Parece que foi verdade, porque isso é relatado em diversas biografias. E o professor dele, Alberto Magno, depois se tornou Santo Alberto Magno, também dominicano, e Alberto Magno é uma figura interessante porque escreveu muito sobre ciências naturais, sobre biologia, então há tratados de biologia que nós devemos a ele, né? O Alberto Magno disse, olha, esses que vocês chamam de boi mudo, ainda mugirá tão forte que se ouvirá a sua voz, não só no Ocidente, mas no Oriente, né? Olha. Então, Santo Alberto disse, olha, ele é quietinho, mas, de repente, quando começar a escrever e falar, vai dizer coisa que preste, né? Ele era tímido? Parece que sim, era tímido, sim. Acontece também, assim, e uma certa ingenuidade. Eu depois vou dizer por que ele é chamado de doutor Angélico, mas vou contar uma outra anedota, que as anedotas nos ajudam, né? Certa ocasião, ele estava dando aula e um aluno disse, olha, os bois estão voando, os bois ou as vacas estão voando lá no campo, né? Um aluno que estava sentado mais junto à janela. Imaginem, talvez até uma janela sem vidro, né? E Santo Tomás levantou-se da cátedra e, com uma certa dificuldade, com seu peso todo, foi até a janela para ver se havia uma vaca voando. E, evidentemente, a classe toda, os alunos começaram a rir. E ele voltou para a classe, sentou-se na cadeira, na cátedra, e disse, olha, é mais fácil para mim acreditar que uma vaca possa voar do que um aluno mentir para o seu magíster, para o seu professor. E com toda tranquilidade continua a aula, né, sem reprimir os alunos, mas deu uma lição de moral, né, dizendo, olha, parecia impossível, mas um aluno disse, eu considero tanto aluno, eu vou verificar se é verdade, né? Digo o seguinte, Tomás de Aquino tem como título o doutor angélico, né? Então é comum às vezes nos livros, assim como Aristóteles é chamado de o filósofo pelos medievais. A maioria dos medievais se refere a Aristóteles dizendo o filósofo. Não é que seja o único, nem o melhor, mas ficou como um certo apelido. Então Tomás, chamado doutor angélico, ele é chamado de angélico por 3 motivos. Primeiro, porque ele escreveu um tratado sobre os anjos, talvez o mais longo. Hoje, às vezes, nós duvidamos, dizemos, anjo não existe, embora os antigos já tenham falado de puras inteligências, né? Então, claro, Santo Tomás, tendo a revelação, ele vai ter que tratar dos anjos, porque as escrituras falam muito pouco sobre os anjos, só dizem que eles existem, né? E Santo Tomás tenta compreender como é que é a natureza dos anjos. Temos a natureza mineral, temos a natureza vegetal, temos a natureza animal. Será que não é possível só uma natureza inteligível, né? Puros espíritos, o homem é matéria e espírito, a pedra é só matéria. Então, por aí, ele desenvolve um tratado sobre os anjos, muito interessante. Por isso, doutor angélico. Também pelo seu cérebro ter essa genialidade, esta memória
capaz de reunir os livros da antiguidade, os livros contemporâneos da época dele, os livros da Sagrada Escritura também. Hoje, se um padre, um pastor vai preparar uma palestra, às vezes se perde, isso está em Mateus, está no livro do Jó, no Gênesis, tá? São Tomás é incrível como ele tem na memória a Sagrada Escritura, né? Eles trabalhavam muito a memória, não só ele, mas eles... Isso é genial, eles liam e aquilo ficava na memória, e jogavam rapidamente com isso. Então, olha só que interessante. Agostinho de Hipona, lá no século IV, V, também dizem que tinha uma memória fotográfica. Claro, porque eles desde cedo exercitavam muito a memória, né? Então, mas veja, nós às vezes estudamos 2, 3 horas por dia, estamos morrendo de cansaço. Essa gente, então, se tinha tempo, realmente estudava 12 horas, 14 horas por dia, né? E às vezes até dormia um pouco, e mesmo ali com vela, estudando. Agora, e o terceiro motivo, Angélico, então, por causa dos anjos, Angélico pela sua genialidade, sua capacidade de compreender as coisas e comunicar, né? Porque ele comunica de uma maneira dialética, sempre colocando as objeções, colocando primeiro o argumento daqueles que pensam diferente dele, para depois tentar responder, tentar refutar. Eu vou dar um exemplo no próximo bloco, se for possível. Mas Angélico também pela pureza, vamos dizer, né? Para nós hoje é meio difícil falar da castidade, da pureza, até com tantos escândalos aqui e ali, até de religiosos, né? Mas, assim, São Tomás foi um frade, pelo que se sabe da vida, foi coerente, né? Fez o voto de castidade, realmente levou a sério a vida de oração, de estudo, a vida de dedicação às pessoas, né? Então, também levava a sério aí, vamos dizer, a sua castidade como monge, como frade, né? Por isso, então, ele teve, porque, claro, naquele momento, Aristóteles está entrando nas universidades. Então, há uma desconfiança com o pensamento de Aristóteles, né? E vem por meio dos árabes. Então, o Tomás comenta Aristóteles, e por isso ele é criticado pelos neoplatônicos, pelos agostinianos e até, de certa forma, pelos franciscanos. Então, ele vive um momento de incompreensão em debates, por exemplo, até sobre a unidade do intelecto, né? Será que depois da morte nós conservamos uma identidade? O Diodato é o Diodato, o Sérgio é o Sérgio? Ou será que o nosso intelecto volta a uma espécie de todo, a um panteísmo? E ele tem que resolver isso, porque os árabes interpretam de uma forma, né? Então ele se complica um pouco, entra em polêmicas, né? E depois que ele morre, em 1277, 3 anos depois da morte dele, tem uma condenação do bispo de Paris às teses aristotélicas e também condena umas teses de Tomás de Aquino. Mas depois tudo isso revisado, essas coisas vão e vêm, as condenações às vezes são até um estímulo para se compreender melhor o autor e ver que ele não tinha nada de errado, né? Mas ele levou um tempo para ter um reconhecimento, praticamente só no século XV, XVI que ele vai ter, que vai se conhecer a sua obra e ter uma certa... E a igreja aí vai colocar, inclusive, um peso, né? Vai dar uma tônica especial ao seu pensamento, identificando o seu pensamento como uma raiz, uma síntese, uma explicação, inclusive, da doutrina católica, né? Ok, Sérgio, você queria falar mais uma outra coisa aí? Pode falar. Você falou assim, se der tempo eu vou falar não sei o quê. Sim, Tomás de Aquino, nas suas diversas obras, né? Então vamos ver aí, tem muitas obras que são comentários a Aristóteles, comentário à física de Aristóteles, comentário à política de Aristóteles, né? Comentário à ética de Aristóteles. O comentário à ética de Aristóteles é maior que a própria ética nicômaco de Aristóteles, né? Comentário ao livro sobre a alma de Aristóteles, comentário à metafísica de Aristóteles. Ele comenta, realmente, pega cada parágrafo e comenta. E assim ele vai comentando muitas obras de Aristóteles, né? Muitas. Mas comenta alguma coisa dos neoplatônicos, de Boécio, por aí vai. Então tem comentários aos filósofos. Também escreve no ramo da teologia, então comentário a livros do Antigo Testamento, comentários aos livros todos do Novo Testamento, e tem escritos políticos, né, como sobre o reino, e outros, escritos pastorais, assim. Ele chegou a comentar a Cidade de Deus, do Agostinho? Não, ele não comenta, ele comenta, o Santo Agostinho aparece muito em Santo Tomás, citado, né? Às vezes ele nem cita, mas ele põe o pensamento, e depois a gente vai ver e confere, ou a citação não está bem colocada, né? Ele cita muito Agostinho, não há dúvida, diria que depois de Aristóteles é Agostinho, mas ele não tem, que eu me lembre agora, ele não tem um comentário ou uma obra de Agostinho. Agora, tem 2 obras que se destacam, não é que elas sejam as únicas, mas elas são volumosas. É a Suma contra os Gentios,
e a Suma Teológica, ou Suma de Teologia. O que é uma Suma? Na época tinha Suma de Medicina, Suma de Direito, Suma de Lógica. A Suma é uma espécie de resumão muito bem feito, de síntese de enciclopédia, para ajudar os alunos a estudarem, né? Os iniciantes. Mas ela às vezes se torna difícil, que não é só para os iniciantes, é para os mestres, né? E, por exemplo, na Suma contra os Gentios e também na Suma Teológica, o Tomás de Aquino, a Suma Teológica é imensa, é longa, é dividida em 3 partes, né? E ali vai falar de Deus, da origem do homem-deus, e lá pelas tantas nós vamos encontrar uma ética, uma psicologia, uma antropologia, uma sociologia, uma política, né? E termina depois com o retorno do homem a Deus. Então tem que entender que ela tem um processo, saída de Deus, o homem que com a liberdade se perde, o mundo se desenvolve, e depois ele pode voltar para Deus, claro, mediante o único caminho, para Santo Tomás, não é? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o meio, o elo para o homem, novamente, o remédio, né? Voltar para Deus. Bem, mas é interessante que a Suma Teológica é dividida em questões, primeiro em partes, primeira parte, segunda parte, terceira parte. E essas partes dividem em questões. Então, por exemplo, quando ele vai tratar da lei, tem um longo tratado sobre lei, os tipos de lei, a lei eterna, a lei natural, a lei humana, a lei divina, lá pelas tantas ele quer perguntar o que é lei, o que é essencial para a gente definir o que é uma lei. E ele tem uma resposta: lei é uma ordenação da razão que visa o bem comum, elaborada e promulgada por aquele que é responsável pela comunidade, pela autoridade legítima, né? Que deve representar bem a universitas, a comunidade. Mas ele não larga esse conceito assim no mais. Ele pergunta e divide por partes. Aí ele divide as suas questões em artigos. E em cada artigo ele pergunta. Então, por exemplo, será que a lei é uma ordenação da razão? Ele faz a pergunta. E aí ele diz, muitos dizem que não. Aí ele põe as objeções. Ele coloca a opinião daqueles que pensam diferente dele. Já começa ali, ó. Tem gente que diz que a lei não obedece à razão, porque a lei é uma coisa natural. O meu corpo tem leis que eu nem sei, eu não penso, não conheço, né? Ele coloca as objeções e depois ele tenta responder e dizer que, embora tenhamos leis involuntárias, leis naturais, contanto, essa lei legítima, essa lei positiva que vai organizar a sociedade, é uma lei que tem que ter racionalidade, tem que ter razoabilidade. Ela não pode ser fruto de uma paixão, fruto de um grupo, de um partido, de um príncipe, simplesmente. E aí vai para a segunda pergunta. Será que a lei visa o bem comum? Uns dizem que não, que a lei pode não visar o bem comum. Aí ele responde às objeções e diz, ainda que a lei seja feita para particulares, para um grupo restrito, ela nunca pode prejudicar o bem comum, né? Seria, por exemplo, num edifício aí temos 20 apartamentos, 2 apartamentos querem não obedecer o silêncio e ganham na justiça o direito. Não pode. Então tem que fazer algo que se mantenha, enfim, aquele silêncio da madrugada previsto, né? Por toda uma legislação até federal, podemos dizer. Então, e assim ele vai desenvolvendo. Então, é interessante que a gente vê objeções, vê sempre as opiniões contrárias, e nem sempre ele defende uma tese. Às vezes ele deixa a questão em aberto, né? Sérgio, a conversa está extremamente interessante, muito legal, muito interessante, mas, assim, a gente vai ficar, assim, num tempo menor, como eu te falei, é só uma pitadinha aqui para o pessoal, no dia 18, às 18h30, primeiro tem que se inscrever, viu? Você que está assistindo, entra aqui lá na descrição desse vídeo, tem lá como se inscrever no evento, para assistir todas as palestras, e dia 18, dia 18, né, Sérgio? 18. Dia 18 às 18h30, vamos ouvir o Sérgio falar do São Tomás de Aquino. Mas eu posso jogar uma casca de banana para você, Sérgio, para a gente encerrar? Vamos ver se eu consigo me equilibrar. Com 3 palavras, no máximo 4. Quem foi São Tomás de Aquino para você? Você que se debruçou em cima da obra dele. Quem foi? Desculpa, assim, o jeito coloquial. Quem foi esse cara? Alguém que quer compreender a realidade que vai além do nosso intelecto. A realidade é um macrocosmo e microcosmo. Ele quer compreender isso. Muito bom. Muito obrigado. Um abração. Dia 18, a gente está lá para ouvir a sua palestra, tá bom? Intelecto passivo e intelecto agente. Temos 2 momentos no intelecto, passivo e ativo. Você vai falar disso no dia 18? Sim, aí está o segredinho. Por isso que a gente é diferente do cachorro. O cachorro é genial, tem memória, mas nós temos o intelecto passivo e ativo. Algo um pouquinho diferente.
É isso que vamos ver. Legal, um abração. Abração, tchau.